Eu estou disputando a eleição para vencer. Eu não vou trabalhar Mas com vamos nenhum... falar de possibilidade também. Não vou falar de possibilidade, porque a única possibilidade que eu trabalho é eu estar no segundo turno, né? Não faz sentido um pré-candidato a qualquer cargo trabalhar num cenário em que ele não esteja no segundo turno, porque aí ele já está admitindo a própria derrota, e isso eu não vou fazer. Do movimento de rua ao Congresso Nacional, Kim Kataguiri ganhou projeção nas manifestações de 2015 e transformou o ativismo em carreira política. Atualmente, está no segundo mandato como deputado federal e hoje ele é o nosso entrevistado do Paulista TMC. Está ao vivo aqui no estúdio com a gente. Kim, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela presença. Obrigado, é um prazer. Obrigado pelo convite. Kim, então é o seguinte... Você vai ser candidato ou não? Porque o senhor, né? Vou te chamar de senhor mesmo você sendo muito jovem. Senhor ou você? Você, fica tranquilo. Então vamos lá. Você foi convidado como pré-candidato ao governo do estado, mas também está ali, vou à pré-reeleição. E aí? Qual que é a sua decisão? A gente quer saber em primeira mão aqui no Paulista TMC. Não, hoje eu sou pré-candidato ao governo do estado e a minha decisão sobre confirmar a pré-candidatura e transformar em candidatura vai ser no dia 20 de junho, que inclusive tem um evento marcado ali no Bunkyo, na Liberdade, às 15 horas, que vai ser o meu anúncio definitivo. Então a gente pode já te considerar pré-candidato ao governo do estado. Sim. E por que essa decisão e não a decisão à reeleição como deputado? Isso. Bom, primeiro só para reforçar para você, a decisão final vai ser no dia 20 de junho, mas enquanto não tem a decisão eu mantenho a minha pré-candidatura. E a decisão é porque, primeiro, o estado de São Paulo é um estado importante demais para não ter um pré-candidato do Partido Missão ao governo do estado. E segundo, porque eu avalio que nós precisamos de uma mudança no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é mais rico e mais produtivo da federação, ainda assim não usa todo o seu potencial. Anda de lado aí na educação, deixa a desejar na segurança pública. Eu acho que isso é um sentimento de todos nós, da insegurança de se andar na rua, principalmente com roubos e até com latrocínios. Eu tive a oportunidade de aprovar recentemente, inclusive na Câmara dos Deputados, no Senado, e também ser sancionado pelo Presidente da República, projeto de aumento de pena para roubo, furto, receptação e fraudes virtuais, estelionatos, especialmente cometidos virtualmente. Então, fazia aí mais de 20 anos, pelo menos, que a gente não tinha nenhuma revisão na parte desses crimes patrimoniais, que hoje são os que mais afligem aí o cidadão, e eu acho que agora fiz o meu trabalho legislativo em relação à segurança, está na hora de fazer o trabalho executivo, está na hora de colocar essa lei em prática. Acho que o Estado tem deficiências estruturais, educação é um dos exemplos, o nosso IDEB aí anda de lado já há algum tempo. Na saúde nós tivemos algum avanço nas cirurgias eletivas, mas ainda assim falta bastante atenção na saúde primária. Eu acho que o governo do Estado, apesar disso ser competência dos municípios, tem um papel fundamental em fiscalizar e incentivar os municípios. Então, pelo diagnóstico do Estado e pela importância do Estado, inclusive por ser importante também para a pré-candidatura à presidência da República do Renan Santos, que hoje eu mantenho minha pré-candidatura ao governo do Estado. Mas como você startou, então, aí falando de segurança pública, quais são suas propostas para a segurança pública, que é o maior problema do Estado hoje? Eu acho que, primeiro, o governador Tarcísio não cumpriu a promessa de valorizar as forças de segurança pública, tanto do ponto de vista salarial, A Polícia de São Paulo é uma das que tem os piores salários da federação, e é justamente o Estado de São Paulo que paga o salário da maior parte das polícias militares dos outros estados, com os repasses que a gente faz da União, trabalho que é feito em São Paulo, mas imposto que vai para Brasília. Em relação a equipamentos também, a gente tem muita necessidade da polícia científica, da polícia militar, especialmente das rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Operações policiais também, que eu acredito que o Tarcísio acabou recuando por medo de apanhar da imprensa, por medo de apanhar de partidos de esquerda, de ONGs de direitos humanos. Receio que eu não tenho nenhum, apanho há 7 anos e continuaria apanhando com prazer, ocupando o Palácio dos Bandeirantes. Integração também com inteligência artificial e tecnologia. A gente tem hoje o Muralha Paulista, mas ele serve apenas para identificar veículos furtados, roubados, com placas frias. A gente precisa estender hoje o sistema do Smart Sampa da cidade de São Paulo para todo o estado. A gente precisa cercar o estado com câmeras com inteligência artificial para que nenhum criminoso consiga entrar no estado de São Paulo e, se tentar sair, vai ser preso. A gente sabe que as cidades que adotaram essas câmeras hoje estão, e eu tive em São Caetano recentemente, lá tem o Smart Sanca, e as cidades elas têm conseguido melhorar os seus indicadores de segurança pública, só que esses criminosos vão para outras cidades, e eu quero que eles vão para outro estado, como governador de São Paulo, fazendo esse cercamento eletrônico. A
valorização das nossas polícias, que, como eu disse, receberam uma promessa de que teriam uma valorização para cima dos governos tucanos, que nunca valorizaram de maneira justa as nossas forças de segurança, e investir bastante em tecnologia, inteligência artificial, na regulamentação da lei orgânica das polícias também, que teve uma modernização em lei federal das carreiras policiais, e infelizmente o governo do estado não está cumprindo a lei federal, em que a gente consegue somar, na realidade, dar mais dinamismo para as carreiras policiais, dar mais poder para que a nossa polícia civil, especialmente, possa investigar com competência e com liberdade. Eu, pessoalmente, no mundo ideal, defendo o ciclo completo de polícia, que é o policial de ponta a ponta poder tocar a investigação, e mais poder, inclusive, para a polícia militar poder já coletar testemunho, poder já fazer, coletar imagem de câmeras, poder já escutar a vítima no momento da ocorrência, coisa que hoje só existe de maneira muito preliminar e para crimes mais leves, ali com o termo circunstanciado. Eu defendo que isso possa ser feito para os crimes mais simples, que não precisam de grandes investigações, daqueles principalmente ocorridos em prisões em flagrante, né? Então, em relação à segurança pública, eu acho que a gente tem muito para avançar. Infelizmente, hoje a gente não tem mais uma segurança. A gente anda com o celular na frente de um prédio, de um condomínio, e tem um segurança, o segurança já diz para você guardar, porque é perigoso. Às vezes a gente percebe que o bandido criminoso, enfim, tem a sensação de impunidade. Mas a gente vai agora com o Rafael Tebas, que também tem perguntas. É isso, Fernanda. Kim, muito bom poder conversar com você aqui no Paulista TMC. Um ponto muito importante aqui, mudando também um pouquinho a pauta, né? Em relação à infraestrutura, a gente sabe que o atual governador, o Tarcísio, que inclusive é candidato à reeleição, tem afirmado que vai fazer investimentos na área da infraestrutura. Isso também esbarra, obviamente, por consequência na mobilidade urbana, que é muito importante, na região, por exemplo, da Grande São Paulo. Eu quero fazer a pergunta, então, sobre quais as principais propostas que você tem em relação a essa área infraestrutura e também mobilidade urbana. Eu acho que primeiro a gente precisa abrir espaço fiscal, porque quanto mais despesas obrigatórias a gente tem, menos verbas discricionárias a gente tem para fazer investimentos. Só para as pessoas entenderem, as despesas obrigatórias são o custeio do dia a dia, né? Pagamento de pessoal, principalmente, previdência, coisa que não dá retorno no longo prazo. Investimento principalmente infraestrutura, aquilo que dá retorno no longo prazo, aumenta a produtividade, faz o PIB crescer, gera aumento de emprego. Então, quanto mais despesas obrigatórias a gente tiver, menos a gente tem investimento, menos a gente tem aumento de produtividade, menos a gente tem geração de emprego e de renda. Infelizmente, a dívida consolidada de São Paulo em relação à receita corrente líquida aumentou durante o governo Tarcísio, e o governo Tarcísio herdou, né? Tenho críticas à gestão de João Dória e de Rodrigo Garcia, mas se teve um mérito foi deixar aí mais de 20 bilhões em caixa para que o governador Tarcísio fizesse os investimentos que bem entendesse. A maior parte dos empreendimentos de infraestrutura que foram entregues por essa gestão do Tarcísio foram assinados em governos tucanos, então houve pouca inovação nesse sentido. Então, abrindo esse espaço de um investimento discricionário, eu acredito que a gente possa, sim, fazer um programa, principalmente de ampliação de metrô, que eu acho que é uma das infraestruturas urbanas mais importantes que a gente tem de transporte público no estado de São Paulo. E um outro ponto, em relação ao transporte público, eu acho que um dos enfrentamentos mais importantes, antes da gente começar qualquer discussão, é tirar o PCC do setor de transportes. A gente sabe que tem uma força muito grande, uma atuação muito grande em empresas muito grandes que fazem parte de oligopólios muito poderosos e que estão nas mãos do primeiro comando da capital. Inclusive, eu vejo muito lobby em Brasília em relação à tarifa zero, e eu sei que isso, infelizmente, se for aprovado no atual cenário de oligopólio dominado em parte pelo crime organizado, é só tirar dinheiro do pagador de impostos para passar para o bolso do PCC. Então, eu acho importante a gente coordenar com o Ministério Público, né, principalmente com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, para a gente desarticular o crime organizado em relação ao setor de ônibus, principalmente, e a gente flexibilizar também o transporte também para os ônibus via aplicativo, né? A gente tem na Europa hoje um grande movimento para você quebrar o modelo que a gente tem de transporte hoje em relação às reservas de mercado que a gente possui, para abrir a concorrência para os aplicativos. Eu acho que hoje os aplicativos têm, e muitas vezes, oferecido preços melhores e trajetórias melhores também. Falando em quebrar, vou quebrar agora a pergunta para passar para a próxima, porque tem muitas questões aqui, são muitas questões. Você falou que vai concorrer, então, ao governo, né, do estado, e você já afirmou que vai ser palanque para o Renan Santos aqui no estado, né? Queria que você me falasse sobre isso.
Bom, primeiro eu tenho muita confiança de que o Renan Santos vai vencer as eleições. Todas as pesquisas agora, primeiro a Atlas, que é a mais precisa de todas, colocou ele com 7%. Eu acredito que ele vai crescer no próximo levantamento. Agora as outras pesquisas estão se corrigindo para colocar o Renan em terceiro lugar, né? Praticamente todas hoje, né, já estão colocando o Renan em terceiro. E primeiro, só o fato dele ter um nível de desconhecimento muito maior do que o governador Zema e do que o governador Caiado, já mostra que o nível de converte, né, de conhece e vota dele é muito alto. Então o desafio do Renan é o mais fácil de todos, que é o vencer o desconhecimento. Cada vez mais ele se torna conhecido, quanto mais conhecido aumenta as intenções de voto, e hoje ele é um dos candidatos que tem a menor rejeição, e quando ele estiver no debate na televisão, todo mundo vai conhecer e, portanto, ele vai ter um número muito maior de votos, vai ter esse terceiro lugar consolidado, esse terceiro se tornará segundo, esse segundo se tornará primeiro. Então, é importante no estado de São Paulo que o Renan, né, possua um pré-candidato aí ao governo do estado, é o maior estado de todos, é um estado que decide a eleição nacional e que o Renan terá uma agenda já tem uma agenda robusta aqui no estado e terá uma ainda maior. E o Tebas tem pergunta também, Tebas. Kim, no caso da eleição aqui em São Paulo, a gente observa as principais pesquisas colocando o Tarcísio e o Haddad bem na frente na comparação com os outros candidatos, né? Inclusive o seu nome bem atrás de Haddad e também de Tarcísio de Freitas. Como fazer para alcançar essas candidaturas em tão pouco tempo? Bom, primeiro eu considero o Haddad já ele é um derrotado profissional, né? Ele perdeu as eleições para todas as esferas já do executivo, perdeu para a prefeitura, perdeu para o governo do estado, perdeu para a presidência da república. Depois da gestão que ele fez na prefeitura de São Paulo, que foi a pior da história, ele não consegue mais se eleger para nenhum cargo executivo no estado. O PT nunca venceu e nunca vencerá o estado de São Paulo, então já considero um candidato derrotado. Em relação ao Tarcísio, eu acho que o esgotamento com o modelo tucano, e o Tarcísio fez mais uma gestão tucana, né? Quem toca politicamente o governo é o Gilberto Kassab, né, que é uma figura do Centrão, que apoia o Lula no plano federal e apoia o Tarcísio no plano estadual e que utiliza os cargos do governo do estado para fazer agrados a prefeitos, e não é à toa que o PSD hoje é o partido que tem mais prefeitos no estado de São Paulo. Eu sou absolutamente contra essa lógica de cooptação de filiados por meio de uso de cargos do governo estadual. Esse esgotamento, o fato da gestão Tarcísio ser mais de uma gestão tucana, na minha avaliação, abre espaço para uma candidatura antissistema, abre um espaço para uma candidatura que permita a substituição desse polo da direita que eu pretendo ocupar e, na minha avaliação também, outro aspecto que a gente ainda não falou, sobre corte de privilégios, né? O governador Tarcísio, todas as vezes que o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria mandou projetos para aumentar supersalários para a Assembleia Legislativa, ele orientou a base do governo a votar favorável, coisa que serei absolutamente contrário. Quem já recebe R$46 mil do dinheiro do pagador de impostos paulista não merece receber mais nenhum centavo. Mas tem uma pergunta aqui que não tem como eu não fazer. Num segundo turno, entre Tarcísio e Haddad, quem que se apoiaria? Eu estou disputando a eleição para vencer. Eu não vou trabalhar com nenhum... Mas vamos falar de possibilidade também. Não vou falar de possibilidade, porque a única possibilidade que eu trabalho é eu estar no segundo turno, né? Não faz sentido um pré-candidato a qualquer cargo trabalhar num cenário em que ele não esteja no segundo turno, porque aí ele já está admitindo a própria derrota, e isso eu não vou fazer. Tá, é que a gente sempre fala aqui de possibilidades, mas ok. Tebas, tem pergunta? Tenho sim. Kim, em relação às chamadas emendas PIX, né? A gente tem observado alguns discursos que você tem feito, inclusive nas redes sociais, contra. No entanto, a gente sabe que essa é uma ferramenta que o Congresso Nacional utiliza, principalmente a Câmara dos Deputados. O que fazer na prática, efetivamente, para que o cenário seja modificado? Você está falando plano federal ou plano estadual? Plano federal. Em plano federal, eu acho que a minha posição pessoal não é nem em relação a emendas PIX, é emendas de maneira geral. Eu acho que não é papel do deputado executar o orçamento. Eu acho que o Centrão vive de emenda parlamentar e isso causa um mal muito grande para o país, porque a maior parte dos deputados não tem posicionamento, vota com o governo. Então os deputados, a maioria dos deputados que estão na Câmara foram base do Bolsonaro e hoje são base do Lula, né? Então eles não acreditam em nada, eles só querem inaugurar obras nas suas bases parlamentares, quando a função típica deles é de legislar, é de fiscalizar. E isso pouquíssimos parlamentares fazem. Eu falo para você com tranquilidade. Menos de 10% da Câmara dos Deputados lê o que vota. Muitas vezes, quando eu vou fazer uma argumentação em plenário, eu tô falando sozinho, porque a maior parte dos deputados não escutam, eles só querem saber se o governo está pagando, se ele não está pagando. Se o governo não está pagando, eu tenho alguma margem para convencer com base no argumento. Afinal, eu não tenho cargo, não tenho emenda para oferecer, mas ainda assim, eu sou um dos deputados que mais aprova projetos e relatórios na Câmara e também um dos que mais barra maus projetos e maus relatórios dentro da Câmara dos Deputados. Então a minha posição pessoal é de que ela nem deveria existir.
Mas em existindo, e isso é um projeto que eu desenhei na PEC de equilíbrio fiscal que a gente vai aprovar no governo Renan Santos, é de que as emendas deixem de ser uma parcela da receita, né? Então, o incentivo que os deputados têm hoje é de aumentar impostos e aumentar a arrecadação. O incentivo que a gente quer dar é o inverso. Nós vamos vincular as emendas parlamentares ao orçamento discricionário. Então, quanto mais despesas obrigatórias, quanto mais gasto o Congresso cortar, mais emendas a gente vai destinar para suas bases. Ou seja, a gente cria um incentivo para parlamentares que não estão preocupados com ideologia, mas eles vão ser obrigados a ser fiscalistas se eles quiserem preservar a própria eleição com base na inauguração de obra nas suas bases eleitorais. Não é o mundo ideal, mas com isso a gente já daria um choque de fiscalismo dentro do Congresso Nacional, a gente poderia derrubar o juro pela metade, a gente poderia diminuir a dívida pública, a gente poderia aumentar a nossa margem para investimento, fazer o maior programa de infraestrutura da história do país, construir o maior presídio das Américas, que é um dos nossos objetivos, fazer uma malha ferroviária de 40 mil quilômetros e vários dos outros projetos que a gente tem em mente para organizar e para executar com uma economia prevista aí de 1,1 trilhão de reais que a minha PEC vai trazer. Kim, a gente recebeu aqui agora, né, também a gente fez até um break news no TMC 360, que a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou nessa quinta-feira o projeto de lei que prevê o endurecimento das penas para autores de golpes digitais, né? Se for aprovado, então, o tempo de prisão para esses casos vai superar a do crime de extorsão quando há violência ou grave ameaça à vítima. Queria que você falasse sobre isso, até porque o assunto internet, inteligência artificial e aí golpes digitais, ainda mais no cenário eleitoral, está em foco, né? Vem muito à tona. Queria que você me falasse sobre isso também. Eu não sei se você falou sabendo, mas fui eu que aprovei esse relatório. Então, mais um relatório aprovado pelo Kim. Sim. Esse foi um relatório que eu aprovei na Comissão de Finanças nessa semana. Infelizmente, cada vez mais golpes têm acontecido na internet, afetando principalmente idosos. Aliás, dentro daquele projeto que eu aprovei, de aumento de pena para furto, roubo, receptação, estelionato, no estelionato a gente transformou em ação penal pública incondicionada, ou seja, antes você obrigava um idoso que sofria um golpe a fazer uma representação, a ir até o judiciário, a ir até o Ministério Público para punir o criminoso que cometeu aquele estelionato. Só que muitas vezes o idoso ele fica constrangido de ter sofrido um golpe, ele acha que a culpa é dele, não do criminoso, ele se sente envergonhado e não vai à justiça. Agora a gente permitiu que o Ministério Público, sem a necessidade de provocação de ninguém, possa perseguir esse criminoso e agora com mais esse meu relatório aprovado na Comissão de Finanças, a gente aumenta a pena para os crimes cometidos no ambiente virtual. A gente sabe que cada vez mais crimes envolvendo, né, você conseguir a senha de cartão de crédito, você conseguir o acesso ao Pix daquela pessoa, você conseguir acesso à carteira de investimentos daquela pessoa. Isso ocorre com cada vez mais frequência e por isso a gente precisa endurecer, né, não só do ponto de vista de pena, mas também do ponto de vista da persecução penal em relação a esses criminosos. Falando então aí de golpes digitais e já entrando aí em emendas PIX, no discurso geral você é contra o uso, né, de emendas PIX, mas também afirma que o vício instrumental do sistema acaba virando legítimo. Então, você é contra ou a favor das emendas PIX? Não, como eu disse para você, eu sou contra emendas de maneira geral, né? Só que hoje você tem as emendas impositivas individuais, que é aquela proporção da receita que todo parlamentar, independentemente de votar ou não com o governo, precisa fazer a indicação. Eu cumpro o meu dever, faço a indicação, não utilizo as emendas para me eleger, não dependo de 1 centavo de emenda para me eleger, meu eleitorado vota em mim por causa das minhas propostas, das minhas ideias, da minha produtividade legislativa, da minha postura correta, coerente, honesta, de fiscalização e de controle. E nunca recebi nenhum centavo de orçamento secreto, mas infelizmente nós temos aí hoje esse instrumento das emendas impositivas que eu tenho o dever de fazer o encaminhamento. Boa parte do meu tempo que deveria estar dedicado à produção legislativa, eu tenho que utilizar hoje para fazer fiscalização de emendas, para saber se não tem nenhum prefeito usando essas emendas para esquema de corrupção ou para desviar a função para outra área. Recentemente tive um problema com a emenda de Osasco, que não foi executada. A gente tinha enviado ali para o Lar Jesus Entre as Crianças, para um batalhão da Polícia Militar. O prefeito não fez o devido encaminhamento. Eu mandei isso para o Ministério Público e para o Supremo Tribunal Federal. Agora o prefeito está dando andamento nessas emendas. Eu não deveria ter que fazer esse papel. Eu não deveria sequer ter que encaminhar essas emendas. Esse recurso que deveria ficar com o município, deveria ficar com o governo do estado, deveria ser executado pelo governo federal, porque é o executivo que tem a função de executar, de governar, de, portanto, executar o orçamento, não o legislativo, mas como essa função é imposta a mim, eu também preciso cumprir.
Bom, falando agora então de STF, você costuma afirmar que o STF avança, né, sobre prerrogativas do Congresso e critica o chamado ativismo judicial, mas em diferentes momentos recorreu ao próprio Supremo para destravar emendas e para pressionar a Câmara em questões políticas. Você considera que o STF só extrapola quando toma decisões das quais você discorda, ou há um critério objetivo para definir aí quando a intervenção da Corte é legítima? Tem um critério muito objetivo, que é a Constituição. Eu só provoco o Supremo Tribunal Federal para cumprir a Constituição. Eu não provoco o Supremo quando eu sou derrotado. Aliás, todas as semanas eu sou derrotado na Câmara dos Deputados em políticas públicas que são aprovadas pelo governo Lula, e eu nunca recorri ao Supremo para tentar inverter o mérito, para tentar vencer no tapetão. Todas as semanas eu poderia recorrer ao Supremo se fosse o caso de toda vez que eu fosse derrotado, eu fizesse essa provocação. Não. Às vezes que eu provoquei o Supremo, por exemplo, eu acabei de citar a questão das emendas, é função do Judiciário punir, né, e exigir explicações quando existe um desvio de função por parte de execução de emendas parlamentares. Da mesma maneira, como algumas vezes eu já ingressei com mandado de segurança, já impetrei mandado de segurança parlamentar para exigir que o devido processo legislativo fosse cumprido. O devido processo legislativo é um direito constitucional, é um direito de minoria que deve ser assegurado independentemente da vontade do presidente da Câmara ou dos líderes partidários. E, portanto, aquilo que está previsto na Constituição e na lei, o Judiciário deve fazer cumprir. Aquilo que não está previsto, o Judiciário não deve se meter. Eu nunca ativei e nunca vou ativar o Judiciário para tentar fazer alguma coisa que não está prevista em legislação. Ok, para a gente terminar, teríamos muito mais perguntas, mas qual que é a sua avaliação sobre a PEC do fim da escala 6x1, tanto em relação às chances de aprovação quanto à representação apresentada ao TCU contra a campanha do governo federal sobre o tema? Bom, eu já explicitei muito o meu posicionamento em relação à PEC em si. Acho que é demagogia, é populismo, não vai fazer com que a escala 6x1 acabe. Todos nós somos contra a escala 6x1. Agora, uma PEC que vai enganar o trabalhador, isso eu votei contrário. Fui um dos únicos que teve a coragem de ser nos bastidores e no voto publicamente ser contra essa PEC populista. Infelizmente, a maior parte dos deputados, né, todos da base do governo e alguns que se dizem de direita, né, boa parte deles bolsonaristas, acabaram votando por populismo a PEC da escala 6x1. Eu representei o governo Lula no Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas proíbe que o governo utilize dinheiro de propaganda institucional para pressionar pela aprovação de um projeto. O governo não pode usar dinheiro público para pressionar a aprovação de um projeto, fazendo propaganda dele para a sociedade. O governo só pode divulgar políticas públicas que já estão em vigor, mas não pode pressionar pela sua aprovação. Isso é um uso ilegal do dinheiro público. O dinheiro de propaganda institucional do governo deveria ser para mostrar para as pessoas: olha, tem uma nova campanha de vacinação, tem um novo medicamento disponível, tem um novo programa, por exemplo, de você retirar um projeto meu que foi implementado pelo governo Lula, de você poder retirar sua CNH sem autoescola. O dinheiro de propaganda institucional foi feito para isso, e não para você ilegalmente pressionar o parlamento a votar qualquer pauta. Kim Kataguiri, pré-candidato ao governo do estado, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. Um ótimo dia e obrigada por estar aqui conosco hoje no Paulista TMC. Obrigado, bom dia, sempre à disposição. Muito obrigada.